Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. O que trouxe você aqui hoje? Um convite? Sim, talvez um convite. Mas tem gente que está aqui que não foi convidado. O que trouxe você aqui hoje é a presença de Deus. O que atraiu você a esse lugar aqui hoje é a presença de Deus. Não foi porque alguém convidou você apenas, é porque a presença de Deus atrai, e a presença de Deus nos envolve, e a presença de Deus nos convence, e nós estamos aqui por causa da presença dele. Nada além disso. Não é para ouvir uma música, não é para participar de louvor, não é nem para ouvir a mensagem. A gente está aqui só por causa da presença. É a presença de Deus que me embriaga, que me enche, que me encoraja, que me fortalece, que me impulsiona a prosseguir. Que essa presença continue te atraindo. Não uma corporação religiosa, não uma denominação, não uma placa denominacional, mas que te atrai, seja a presença de Deus. Amém? Você que tem a sua Bíblia e trouxe, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Prontos? Prontos? Vinte e três. Porque eu recebi do Senhor o que também vos anunciei, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei em memória de mim. Semelhantemente também, após cear, tomou o cálice em suas mãos, dizendo: esse cálice é o novo mandamento, nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele, alguma tradução tem ele, sim ou não? Alguma tradução tem ele, até que ele venha, sim ou não? Sim? Okay. Então fica assim, faça isso até que ele, esse é o tema da palavra de hoje, até que ele venha. Pode se sentar, meus amados. Até que ele venha, dê o seu melhor para ele. Até que ele venha, sirva a ele. Até que ele venha, se dedique a ele. Até que ele venha, ofereça o melhor para ele. Até que ele venha, seja apaixonado por ele. Por quê? Eu tenho ensinado para a igreja que você sempre terá a unção que você respeita. Eu não entendi esse negócio de unção não, tá bom. Você sempre vai atrair para a sua vida a autoridade que você respeita. Você vai atrair para você quando você respeita a unção que está na vida de outra pessoa.
Até quando eu e você? Até quando nós vamos empurrar com a barriga, sabendo nós que Jesus vem? Até quando a igreja de Jesus vai ficar empurrando com a barriga, sem se posicionar, achando que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo maravilhosamente bem? Até quando a gente vai ficar empurrando com a barriga, ou viveremos em santidade? Até quando? Mas por que, pastor? Porque todos nós, independentemente da nossa crença, ou religião, ou credo, ou posição, ou cor, estaremos diante de Deus. Todos nós. Todos nós um dia estaremos diante de Deus e prestaremos conta de todas as coisas, quer você queira ou não. Haverá o trono branco e haverá o tribunal de Cristo. O trono branco é para julgamento. O tribunal de Cristo é para galardoar, recompensar quem trabalha para Ele. E a pergunta é: até quando a gente vai ficar na mesmice? Até quando a gente não vai decolar? Até quando não alçar voo? Até quando não avançar? Até quando? Até que Ele venha. Por que os nossos passos são tão vagarosos? Por que os nossos passos são tão lentos? Por que a gente não acelera? Por que a gente não avança? Por que a gente não conquista? Por que a gente não vai além? Por que é que nós somos tão vagarosos no que diz a respeito às coisas de Deus? Se existe um futuro, se existe um alvo, se existe uma meta, se existe um objetivo a ser alcançado, por que tão vagarosos? É inaceitável, e não se ofenda comigo, é para despertar você. Inaceitável uma pessoa, um jovem de 30, 40 anos não ter sua casa própria. E pastor, pegou, hein? Deu bem na moleira. É para dar na moleira mesmo, no amor de Jesus, tá bom? As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Por que não avançar na sua vida acadêmica? 40 anos não tem nada. De quem é a culpa? Do pastor, da igreja? Paulo diz assim no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14: esquecendo nós das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu prossigo para a carreira que me está proposta. Por que não avançar? Por que não conquistar? Foi feita uma pesquisa no Brasil que tem jovens até 40 anos, 25% dessas pessoas, que eu posso considerar jovens, não trabalham nem estudam. Se não trabalha nem estuda, está vivendo a custa de alguém. Eu quero despertar você que já andou um pouco, e que tem uma jornada longa pela frente, a não desistir, a não parar, a prosseguir. Tem muita coisa para ser conquistada.
E fique tranquilo que a intenção aqui não é pregar uma mensagem motivacional. A intenção aqui não é uma de coach, longe de mim tal coisa. A intenção aqui é despertar você até que ele venha. Até que ele venha, eu tenho que avançar. Até que ele venha, eu tenho que conquistar. Até que ele venha, eu não posso parar. E muito menos retroceder. Eu tenho que avançar. Eu tenho que conquistar. Por que, pastor, que eu tenho que fazer isso? Porque daqui a um tempo, quando chegar ao final da sua jornada, você vai se frustrar. Então, antes de findar a jornada de frustração, comece agora. Esse é o tempo do recomeço. Esse é o tempo de recomeçar. Esse é o tempo de ressurgir. Esse é o tempo de começar algo que você ainda não começou, e esse é o tempo de recomeçar aquilo que você parou. Não para, não cessa, não seja tímido. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: por que sois tão tímidos, tão medrosos, tão vagarosos? Há muita coisa para a gente fazer ainda. Eu já estou indo para, 45 anos de ministério, 44 anos de ministério. Eu estou começando agora. Como é que é, pastor? Eu estou começando agora. Eu estou com motivação nova, eu estou com ânimo novo, eu estou com disposição nova. Porque eu não posso parar. Porque se eu parar, eu estou enterrando o talento que Deus confiou a mim. E não pensa os senhores que Deus não vai cobrar, porque vai cobrar. É só você olhar a parábola dos talentos. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Pode ser que Deus tenha me dado 1, não tem problema, mas eu vou trabalhar para multiplicar esse 1 e dizer assim: o Senhor me deu 1, mas eu trabalhei, me empenhei, me dediquei, está aqui mais 1. Se necessário for, eu quero entregar 10. Quero fazer o máximo para Deus. E viver o Evangelho como o Evangelho tem que ser vivido. Não aquele Evangelho água com açúcar. Não aquele Evangelho meia boca. Não entendi não, pastor. Deixa eu dar um exemplo. Uma certa ocasião, um preso ia ser condenado. Aquele processo de ficar pendurado. E na frente do preso estava indo um capelão. Eu sou capelão, tá bom? Mas não é aquele macaco que na região tem um tal de capelão. Ah, pastor, não vou matar um capelão. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Levei não sei quantos anos para fazer um curso de capelania. Esperei 20 anos, aliás. E lá vai o capelão na frente do preso condenado, lendo o Evangelho, em voz alta. Acho que até o preso ficou cansado. Parou um momento e disse assim: ei, você quer aceitar Jesus? E o preso disse assim: rapaz, se eu acreditasse no Evangelho, se eu acreditasse na salvação, eu sairia correndo pelo mundo, pelos desertos, de joelho no carro de vidro, e sair anunciando para todo mundo sobre a salvação, a libertação em Jesus. Mas eu não acredito nisso.
Um tinha a chance de mudar a sua história, ser salvo, e o outro tinha a oportunidade de pregar um evangelho com intensidade, um evangelho de vida, porque temos ensinado aqui que você tem que colocar vida na palavra. A palavra é a palavra, mas quando você prega com graça, a palavra gera vida. Se aquele capelão estivesse falando com ousadia, com intrepidez, ele estava cansado de ver alguém indo para a morte, sem compaixão nenhuma, sem misericórdia nenhuma. Ele estava cansado de ver as pessoas sendo penduradas no madeiro. Por isso, aquele evangelho não funcionou para aquele preso. A gente tem um evangelho de Jesus na nossa vida, que muda a história, que muda a família, que muda nações. E a gente às vezes faz desse evangelho algo sem sentido. Tem muitas religiões aí que vivem a mentira como se fosse verdade, e espalha, e insiste com as pessoas para irem, e alguns vão. Em contrapartida, existe aqueles que têm o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, e vivem como se fosse mentira. Por isso, às vezes, eu e os senhores precisamos fazer uma vigília, a vigília de um homem só, ou a vigília de uma mulher só. Eu não entendi, pastor. Não é vigília com a multidão, não é vigília com toda a igreja. Presta atenção, porque tem muita gente frequentando a igreja que não é salvo, é simpatizante pelo evangelho, gosta da igreja por uma questão ou outra, porque sabe que sem Jesus vai pro beleléu, então faz uma forcinha para estar na igreja, mas o coração está longe. Se liga, esteja atento. Vigília de um homem só é você e Deus. É você se isolar dentro da sua própria casa e dizer: não me incomoda, porque eu estou recluso, agora é eu e o Deus eterno. Vai haver uma batalha, eu vou jejuar, eu vou orar, eu não vou sair do quarto, eu não vou sair do fundo do quintal, eu não vou sair da chácara, enquanto os céus não forem abertos. Eu só saio de lá com a resposta, porque eu estou cansado de tomar decisões por conta própria e ter me dado mal. Mas agora é vigília de um homem só. Deus muda a minha história. Deus, eu não aceito mais essa situação. Sabe quando Jacó, fugindo do seu irmão, 20 anos fugindo, chegou o momento que ele teve que lutar com Deus. Atravessa a parte da família no Val do Jaboque, divide os seus bens, e ele sabia: meu irmão tem um exército, Esaú tem um exército, tem no mínimo 400 homens com ele. Eu o traí, trapaceei, enganei, e agora eu vou encontrar com ele. E quando ele está atravessando o Val de Jaboque, aparece um anjo. Ele não sabia que era um anjo, e atraca com esse anjo e começa dizendo: me abençoa. O anjo disse: não vou te abençoar. Vai. Não vou. Vai. Você tem que me abençoar. Eu só te solto depois que você me abençoar. Não vou. Vai. Não vou. Vai. A noite inteira. Ei, a noite inteira. Antes de você tomar uma decisão, você que veio aqui para tomar uma decisão hoje, Deus é um Deus que revela. Se atraca no Papai do céu e diz: Senhor, só saio sob a tua direção, porque eu não quero me dar mal. Entende isso? E Jacó está ali segurando. Olha, a aula está chegando, amanhã está chegando, eu tenho que subir. Ele disse: aí que você não vai mesmo.
Você lutar com Deus, é o seu a sós com Deus. E o anjo disse assim: eu vou te ferir. Jacó disse: pode ferir, mas eu não te solto. Enquanto não resolver isso aqui, eu não te solto. Eu preciso sair daqui com a resposta. Meu irmão está vindo aí. Pode ser essa manhã mesmo, vou encontrar com ele daqui a pouco. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de céus abertos. O anjo fere a juntura de Jacó, a coxa, e ele continua agarrado. Não vou te soltar. Vigília de um homem só. Aí o anjo diz assim: qual é o seu nome? Jacó. Sabe o que significa Jacó? Enganador, trapaceiro. E o anjo disse: você não vai chamar mais Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Senhoras e senhores, esse é o tempo da vigília de um homem só. Esse é o tempo de você se retirar e dizer: Deus, agora o negócio é eu e o Senhor. Tem coisas que transcendem a minha força, a minha vontade, a minha habilidade. O meu querer é um, mas eu sei que o teu é outro. E a gente vai aprender isso aqui. Deus é um Deus que responde, queridos. Não está entendendo? Diga amém. Faça batalha espiritual. Por quê, pastor? Porque quando você está atracado com Deus, eu tenho ensinado isso aqui para a igreja. Quando você está atracado com Deus, você e Deus é a maioria. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está com o Senhor dos Senhores, com o grande comandante, o grande general, que é Cristo. Me dá uma base bíblica, pastor. Muitas, mas só uma, tá bom? Elias foge, está sentado lá na pedra, e o rei Acabe fala para o capitão assim: vai lá e traz ele aqui. Chega o capitão e diz assim, com 50 soldados: homem de Deus, o rei está te chamando. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e os queime. Sapecou o capitão com 50, só aí já foi 51. Chega o outro assim: homem de Deus, o rei Acabe está te chamando. Se eu... de boa, se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus, Deus queira. Sapecou mais 51. Chega o terceiro capitão: homem de Deus, tem misericórdia, porque eu já sei que já foram 102 torrados aqui. Aí o anjo fala para ele assim: desce, pode ir com ele. Você entende isso? Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores, enviados pelo Senhor para guardar aqueles que vão herdar a eternidade. Hebreus 1,13 fala sobre isso. Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. Você tem que aprender a ser homem e mulher de uma vigília só, de uma noite só, talvez não, mas de uma vigília só, de uma pessoa só. E faça, creia que tudo é possível. Amém? Amém, amém? Eu vou começar a mensagem então. Primeiro ponto: até que ele venha. Sabe o que é o nosso problema? Nós não amamos como deveríamos amar. Alguém sabe qual que é o primeiro mandamento da Bíblia?
amar a Deus. O que a gente tem feito? Ei, o que nós temos feito? Você ama os seus bens? Você ama o seu trabalho? Você ama a sua família? Em primeiro lugar, não tem nada errado na minha família, tem que amar mesmo. Mas antes de amar a família, amo o Senhor. Jesus deixou bem claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, até que Ele venha. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ame ao Senhor com toda intensidade, sem limites, com pureza da alma, sempre na dispensação da graça, sempre recebendo o maná do céu, sempre sustentado por Deus, como Deus sustentou Elias no deserto, mandando carne e pão pela manhã e pela tarde. E cuidado com aquela teoria que já alguém está dizendo por aí, porque sempre tem uns negócios meio esquisitos, que moravam os árabes naquela região, que estavam levando para Elias de manhã e à tarde comida. A caravana que estava por ali, aí o riacho secou, eles viajaram para outra banda, aí Deus deixou de ser Deus na vida dele. Não, não é assim. Corvo levava comida de manhã e à tarde, pão, todo dia, buscava lá no palácio, porque no palácio tinha, levava para Elias. O ribeiro secou, eu chamo isso de centro de treinamento. O ribeiro secou, e Deus disse: agora você vai sair daqui. Não foi nenhuma caravana de israelita nem de árabes. Você vai sair daqui e vai para Sarepta, porque lá você vai encontrar uma viúva pobre que não tem nada, e ela vai sustentar você. E ele foi. E o que aquela viúva tinha, queridos? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ele pede à mulher, ela disse: a minha última refeição, eu e meu filho comeremos e morreremos. Ele diz: vai lá e faz para mim primeiro um bolo. Se fosse hoje, nesse mundo que a gente está, o que as pessoas diriam de Elias? Charlatão, oportunista, picareta, vigarista, safado. Está pegando a última refeição da mulher. Ela foi lá, fez e trouxe. Ele disse: agora vai lá. Quando ela voltou, tinha farinha e tinha azeite. No dia seguinte, farinha e azeite. No outro dia, farinha e azeite. No outro dia, farinha e azeite. Até quando a chuva desceu. Deus é Deus. Por isso que o Senhor diz: me ama com toda intensidade. Creia de todo o seu coração e você vai ver céus abertos. Quando a luta vier, quando as aflições vierem, quando as tragédias vierem, porque todos nós somos sujeitos, eu não vou me abater, porque eu tenho a presença. Eu sei quem está comigo, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me abençoa, eu sei quem provisiona todas as coisas. Amém, igreja? Às vezes nós ficamos frios, começamos a esfriar, começamos a desanimar, começamos a parar, começamos a ficar presos em algumas teorias, filosofias, ideologias. Paramos e vamos esfriando. Eu não sou advogado do diabo, longe de mim tal coisa, mas ele é um baita de um estrategista. Satanás às vezes não precisa de infernizar a sua vida, ele só faz uma coisinha só para destruir você e a sua casa. O que, pastor? Ele te distrai.
ele te distrai. Hoje tem casamento arruinado porque o marido está distraído. Tem família arruinada porque o diabo distraiu a família. Na hora do almoço, um está na ponta da mesa, outro está na ponta da outra, cada um com o seu celular. E eu quero pedir você, em nome de Jesus, todas as vezes que você vier para esse lugar, a não ser que você tenha algo de emergência e deixa no vibracal, não ligue seu celular, porque isso é um descaso comunal, é uma falta de reverência tremenda com Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É por isso que algumas pessoas não gostam do pastor nem da Igreja Batista Missionária, porque o pastor não tem medo de ovelha, se for ovelha. Pastor que tem medo de ovelha não é pastor, é mercenário. E eu posso dizer com convicção: doma a quem doer, fira a quem ferir, ouça a voz do Senhor teu Deus, assim diz o Senhor. Porque tem pessoas aqui que vieram com uma fé séria. Quem menos adora no culto? Os líderes. Fala sério, pastor, porque está frio. Eu não entendi direito, eu explico. Tem pessoas que vêm ministrar e dizem: vamos gente, mas quando está sentado aí não dá nem um glória. Você não pode dar aquilo que você não tem. Deus sempre vai dar aquilo que Ele já te deu. Deus sempre vai mandar você fazer aquilo que Ele já fez, ou aquilo que Ele faz. Então para de ser religioso. Não entendi, pastor. Para de ser religioso. Chega de vir aqui para bater cartão e dizer: eu estou aqui. Eu não estou aqui por outra razão, a não ser pela presença. Eu só quero a presença, eu vim buscar a presença. Se eu estou debaixo da presença, eu estou debaixo da graça. Se eu estou debaixo da presença, não vai faltar nada. Mas a presença me constrange, a presença me confronta. Jesus vai à casa de Zaqueu, que usava de extorsão, cobrador de imposto para mais, em outras palavras, ladrão. Jesus vai à casa dele e começa a falar de salvação. Zaqueu disse: eu prometo devolver tudo que eu roubei, porque a palavra confronta. Senhor, e se alguma coisa eu tenho tirado de alguém, eu devolvo 4 vezes mais, porque hoje eu encontrei o que eu não tinha, que o meu dinheiro não me fornecia. Presença. Então a gente às vezes vai acostumando a ser religioso. Eu vou hoje lá no culto. Vem no culto e vem assim: tomara que o pastor não fica com aquela ladainha. Aqui não tem ladainha, aqui tem palavra. Mas tem gente que não gosta de palavra, ficou tão gelado, tão frio, tão religioso, que coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor. Então, até que ele venha, seja apaixonado por ele. Até que ele venha, se curve diante dele. Até que ele venha, ofereça a sua vida no altar como sacrifício agradável às suas narinas. Pastor, você está dando muita ênfase em ser religioso, porque essa é a verdade. E presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso aqui pode mudar a sua vida hoje. Eu não tenho idade para perder tempo. Eu não vim aqui para mostrar uma alta performance, eu vim aqui para dizer: assim diz o Senhor. Mas isso incomoda os religiosos.
e se incomoda aqueles que não querem avançar, e acha melhor mudar de igreja. Você tem liberdade, filho, mas não faça o que você quer, faça se o papai do céu permitir você fazer. Deixa eu te dar um exemplo do que é ser o que a religião pode levar a você, ou a falta de atenção pode levar a você. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, Davi vai buscar a arca na casa de Abinadab, levita. Essa arca estava na casa de Abinadab 20 anos. E Davi então prepara a festa. Mais detalhado está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. E Davi então convoca os políticos, os prefeitos, os governadores, os capitães, todas as pessoas mais importantes do seu reino, ele convoca e leva 30.000 pessoas para celebrar. Tudo certo. Vamos trazer a arca de volta, vai ser uma festa. A arca é a presença, a arca representa a glória de Deus. Vamos trazer a arca de volta, vamos celebrar. E celebrou. Tamborins, adufes, instrumento de corda, de percussão, e fizeram uma festa. Mas cometeram um erro. Eu já vou te adiantando, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. Davi cometeu um erro, juntamente com os 2 filhos de Abinadab, porque jamais deveriam colocar a arca em carro de boi. Jamais. Mas fizeram um carro novo, boi novo. Não interessa. Davi sabia, Uzá sabia, Abinadab sabia que a arca jamais deveria ser transportada num carro de boi. Era para ser transportada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. E não podia nem tocar. Se tocasse, morreria. Todos eles sabiam. E Davi faz isso. Se você analisar o texto, quando ele fala assim, olha, o que vocês acham? O povo diz, acho legal, muito bem, diz lá. Bom, estando bom, eu tenho desse negócio. Estando bom para ambas as partes. Se o povo está dizendo, bora lá, vamos buscar a arca. Ei, não anda pelo que as pessoas dizem. Fica ligado, não ande pelo que as pessoas dizem. O diabo usa pessoas de todo jeito. Ande pelo que a palavra diz. Davi sabia da palavra, Abinadab sabia da palavra, Uzá sabia da palavra. E colocou a arca no carro de boi. Verso 6. Os bois tropeçaram. O que acontece quando os bois tropeçam? Tragédia. Quando os bois tropeçam, tem uma tragédia. E tem muita gente aqui que os bois estão tropeçando. E vai ter tragédia. Porque, mas eu estou fazendo o que é certo, o certo para você, não para Deus.
ligado? Sim ou não? Quando o boi tropeça, a arca balança e o Zé mete a mão na arca, e quando mete a mão na arca ele é fulminado, morreu na hora. Aquilo que era festa, aquilo que era celebração, aquilo que era alegria, ficou tristeza e luto. Mas não vamos caçar os culpados. O culpado foi a autoafirmação. O culpado é a autossuficiência. Eu sou rei, mando fazer um carro de boi e vem. Os levitas da família de Levi poderiam dizer: ei, Davi, não faz isso. Você vai cometer um sacrilégio, Davi. Mas não, ficaram calados, porque eles também sabiam. Quem é conivente com o erro recebe a mesma punição. Fala sério, pastor. Estou te falando. Aí Davi fica triste. Não quero mais. Não quero mais. Esquece essa festa toda. Esquece esse cortejo todo. Não quero mais a arca, porque Deus está matando meu amigo. Mas alguém era culpado. Tinha alguma coisa errada. Por isso estou dizendo, de Deus não se zomba. Tem uma turma brincando com Deus. Verso 13, colocou lá. Um dos bois tropeça. Ele toca e morre. O que Davi faz? Quem mora aqui pertinho? Tem algum levita aqui pertinho? Tem sim. Tem. Obed-edom. Então deixa na casa dele. É para confrontar você. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a história de Obed-edom mudou. 3 meses a notícia chegou até Davi: Deus tem abençoado a casa de Obed-edom. Obed-edom prosperou. Obed-edom conquistou. E Davi disse: vamos buscar de novo a arca. Escuta. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Deixa aí num canto. Religiosidade, falta de temor, falta de respeito, falta de reverência. A arca era a presença de Deus, filhos. Com 3 meses a história mudou. Aí Davi disse: agora nós vamos buscar. E vamos buscar da maneira correta. Qual é a maneira correta? Sacerdotes, levitas, vocês vão carregar a arca. Nada de carro de boi. Você entende que tem pessoas que levam a sério as coisas de Deus e outros fazem com descaso, com relaxamento. Mas eu fiz o meu melhor. Deus não quer o seu melhor. Deus quer que você faça a vontade dele. O seu melhor nem sempre é a vontade dele. Vai pegando aí, porque hoje o pastor está na bênção. E você vai dizer: o que eu tenho com isso? Você tem tudo a ver com isso, porque você está aqui para ouvir essa palavra. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Pode ser que você não volte mais. Não quero que isso aconteça. Nossa, pastor, você tem uma convicção? Claro que eu tenho uma convicção. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei aonde eu me derramo, onde me voltar. Aí Davi faz a coisa certa. Disse: agora eu vou fazer o certo. Lá vai os levitas carregando 6 passos.
tan, 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 tan. Perna curta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Mata os bois, mata as ovelhas, mata os carneiros e vamos celebrar, vamos fazer sacrifício ao Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Mais boi, mais oferta. A cada 6 passos, um sacrifício. Estou ouvindo, igreja? Na alegria. Ô pastor, deve ter demorado. Você está preocupado com o tempo, filho? Ou desavisado, você está com o tempo. Não importa se durou um dia, 2, 3, uma semana. Importa que a glória estava lá, que a presença estava lá, que Davi aprendeu a lição e está fazendo a coisa certa. E chega na cidade. Tem gente que se dançar aqui, misericórdia, quem Deus Pai Todo-Poderoso, misericórdia. Ei, na presença de Deus eu pulo, eu danço, eu choro, eu grito, eu sapateio. Ainda canto, se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Davi, eu luto como Davi. E Davi celebrando. E a mulher dele chamada Mical, na janela da casa. Que coisa horrorosa, que coisa feia, um rei se expondo desse jeito, as mulheres vendo o rei com essas vestes. E Davi feliz da vida, abençoou o povo estava radiante de alegria. Quando ele entrou de casa, a mulher disse: bonito, né? Não tinha bênção, não tinha visão. Você vai encontrar pessoas assim no caminho. Não tem a bênção, não tem a visão, vai querer desviar você. Fica ligado. Sabe o que aconteceu com Mical? Sim, você sabe. Estéril. Nunca gerou. Naquela época era um caos. Amém, queridos? Então cuidado com a religiosidade de você achar que está fazendo tudo direitinho, mas não está. Não, pastor, mas assim, prepara melhor a sua célula. Prepara melhor a sua célula. Tem gente que pega a mensagem e na última hora está lá. Ei, faz o melhor para Deus. Tenha tempo para fazer o melhor para Deus. Ah, pastor, mas eu ensaiei, e daí? E a sua vida? Está no altar? Adianta você ser um pregador e não ser dizimista? Está em pecado. Adianta você ser músico e não ser dizimista? Está em pecado. Deus não aceita o seu louvor. Não, pastor, assim, na tora, assim. Não tente oferecer para Deus aquilo que Deus não agrada. Por que você acha que o sobrinho de Moisés morreram dentro do santuário? Eu já falei isso aqui para vocês. Abiú e Datã, filho de Jetro, irmão de Moisés, os caras entraram no santuário para oferecer oferta, bêbados, morreu lá dentro. Pior que eu já falei isso aqui, e as pessoas ouviram, entrou no ouvido e saiu no outro. Põe sua casa em ordem, filho. Deixa de ser um religioso, deixa de estabelecer o seu evangelho. Eu acho que Deus não está nem aí pelo que você acha, que você pensa. Os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Você pensa aqui, e Deus pensa aqui. Mas se os meus pensamentos estiverem ligados aos pensamentos do Senhor, aí sim eu vou avançar, vou plantar e vou colher, vou lutar e vou vencer. Sabe o que acontece no culto aqui? Agora, aqui, o culto aqui é o reflexo do que acontece na sua casa. Se você não dá glória, se você não glorifica Jesus, se você não se manifesta, é porque você é frio na sua casa.
Pastor, de novo, é esse filho. Você precisa ouvir para não acontecer mais. Você não tem tempo para Deus, você não ora, você não busca, você não jejua, aí vem para cá, é a mesma coisa. Pastor, estou presente, estou de corpo presente. Sim, é o corpo presente, mas a alma e o espírito está bem longe. Deus não quer o seu corpo aqui. Você tem que estar voltado para o Papai do Céu, de corpo, alma e espírito. Ou melhor, com espírito, alma, corpo. Você entende isso? O que você faz aqui é um reflexo do que você é na tua casa. Você não veio para assistir um culto, a não ser que você seja morto. A gente veio para celebrar, para cultuar, para oferecer o melhor do nosso amor, do nosso louvor ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Mas quem não entendeu, diga ai, ai, ai. A gente tem que continuar apaixonado por Jesus, filho. A não ser que você nunca teve. Porque eu sou desesperadamente apaixonado por Jesus. Aonde o Papai do Céu me tirou, eu não quero voltar mais. Aquele lamaçal, aquela escuridão, eu não quero voltar mais. Eu sei onde eu estava. Eu sei onde eu estou e sei para onde eu estou indo. Seja apaixonado por Jesus. Trata com esmero as coisas de Deus, com carinho. Davi diz assim: o zelo pela casa do Senhor me consome. Não é porque você é perfeccionista, é porque você é um adorador. E um adorador faz as coisas com excelência. Amém. Até que ele venha, mantenha a sua lâmpada acesa, porque o noivo virá, e se a sua lâmpada estiver apagada, você fica. Peça ao Papai do Céu para colocar azeite na sua lâmpada. Que azeite é esse? É o Espírito Santo. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Eu quero te servir com amor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Põe azeite na lâmpada. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Até que ele venha, tenhamos compaixão pelos perdidos. Lucas 19:10, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É isso que a igreja precisa fazer. Tantos estão por aí a perder e a gente aqui sem nada a fazer. E nós temos a luz, somos o sol da terra, somos a luz do mundo, e as pessoas lá fora na escuridão. E a gente sentado em cima da religiosidade dizendo: está tudo bem. Não está tudo bem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo de todas as nações. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que ter compaixão pelos perdidos e chorar pelos perdidos. Porque Jesus chorava pelos perdidos. Está vendo? Alguém lembra em que ocasião Jesus chorou? Sim, lembra, né? Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus chorou quando Lázaro morreu. É isso? Mas se você olhar no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7, fala que Jesus chorou pelos perdidos. Se Jesus chorou pelos perdidos, e eu sou alguém que fui alcançado pelas lágrimas de Jesus, eu preciso chorar pelos perdidos. Chorar com aqueles que choram.
E eu tenho medo dos meus olhos serem secos. Hoje eu fui fazer uma visita para alguém e aconteceu uma tragédia e tal. Eu abracei a pessoa e eu chorei. Quando você for orar para alguém, se você não tiver compaixão, não ore. Eu vou repetir para nunca mais você esquecer na sua vida. Se você for orar por alguém, se você não tiver compaixão, não ore, porque senão Deus não vai ouvir a sua oração. A sua oração tem que ser uma oração apaixonada, sentir a dor das pessoas. Está ouvindo, igreja? A gente às vezes faz uma oraçãozinha e acha, não, ora com intensidade, chora por essa nação, chora por esse estado, chora por essa cidade, chora por essa igreja, chora pela sua família, chora pelo seu vizinho, e diga: Deus, alcance o meu vizinho. Assim como o Senhor me deu a oportunidade de ser alcançado, eu quero alcançar. Assim que eu estava num lodo danado, o Senhor me alcançou, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar. Amém, amém? Deus não resiste a um espírito quebrantado e um coração contrito. Salmo 51, 17. Deus não resiste. Deus não resiste um espírito contrito e quebrantado, um coração quebrantado. Deus não resiste. Para encerrar, nós, quanto igreja, não temos a obrigação de curar ninguém, mas nós temos o dever de fazer uma oração apaixonada pela pessoa que está enferma. Você entende isso? Você entende isso? O ato profético é nosso contra a igreja. Deus cura, Deus liberta, Deus faz isso. Mas quem faz o milagre é o Papai do céu. Amém, filhos? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Então, se o seu coração não estiver cheio de compaixão, não ore. Eu termino essa mensagem domingo que vem. Pastor, já estou te adiantando. Domingo que vem, Papai do céu permitindo, a gente dá sequência essa palavra, até que Ele venha. Até que Ele venha, se doe. Até que Ele venha, se jogue aos seus pés. Até que Ele venha, seja santo. Até que Ele venha, seja apaixonado por Ele. Até que Ele venha, seja apaixonado pelos perdidos. Amém, amém? Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Sua palavra. A Sua palavra é viva, poderosa e eficaz. A responsabilidade minha é de anunciar. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo do Senhor. Deus não deixa ninguém voltar para casa do jeito que vieram, mas que voltem para casa abençoados, transformados, impactados pela Sua presença. Que a Sua palavra encontre pousada nos corações e que haja uma mudança radical, tremenda no nosso interior. Nesta noite, você que quer dizer assim: Deus, a partir de hoje eu quero mudar de fase. A partir de hoje eu quero ter uma nova vida. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. A partir de hoje eu quero dar uma guinada de 180 graus na minha vida, na minha existência. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você.
Aleluia. Não espero ninguém levantar, não. Se é você. Você quer essa mudança na sua vida. Diga: Deus, é hoje. Aleluia. 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 Eu vou falar de novo. Se você quer uma mudança na sua existência, se você quer uma mudança na sua vida, esse é o tempo. Essa é a hora. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, diz o Senhor. Escolha a bênção. A vida é feita de escolha. Escolha o melhor de Deus. Tem a casa do pai, tem o chiqueiro, o filho pródigo abandonou tudo, foi embora. Mas ele caiu em si e disse: eu não quero mais essa vida horrorosa que eu estou vivendo, eu quero voltar para a casa do pai. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de recomeçar. Esse é o tempo de ressurgir. Esse é o tempo de levantar. Esse é o tempo de conquistar. Esse é o tempo de avançar. Sem religiosidade, sem tradicionalismo, sem ser cético, sem ser crítico, sem ser religioso. Eu quero uma mudança radical, profunda e verdadeira na minha vida. Tu és bem-vindo, Senhor. Entra na nossa existência maior. Entra no âmago do nosso ser. Penetra no impenetrável, onde a palavra não consegue penetrar, mas o teu Espírito penetra. Alcança, Senhor, o inalcançável. Atinge, Senhor, o inatingível, em nome de Jesus. Toca, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Queremos um conserto, queremos uma reconciliação, queremos um renovo, queremos uma vida nova, queremos um recomeço. Queremos a sua presença constante, contínua. Queremos a sua presença, Deus, na nossa vida e na nossa casa. Porque quando a tua presença entra na nossa casa, o mal tem que bater em retirada. Quando a tua presença entra na nossa vida, o mal tem que sair. E hoje é tempo de reconciliação, Senhor. Hoje é o tempo de nos derramarmos diante do Senhor. Hoje é o tempo de se expor diante do Senhor. Nos abrir diante do Senhor. Nos derramar, expor as nossas mazelas, o caos que existe no nosso ser, mas que agora são colocados diante do Senhor para recebermos vida nova, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Senhor, tua palavra diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só queremos a tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, estava entardecendo, eles não sabiam quem era o Senhor.
mas eles te convidaram. Fica conosco, Senhor. A noite se aproxima. E o Senhor entrou na casa daqueles discípulos. Entra na nossa casa, Jesus. Essa casa sempre foi tua. Nós o rejeitamos, mas a casa sempre é tua. O Senhor que conhece cada uma das trilhões de células que existe no nosso corpo. O Senhor é quem nos fez. A nossa vida é tua, Jesus. E hoje, papai, aqui diante do altar, queremos recomeçar uma nova história, uma nova vida, cheia da tua presença. Quebra as muralhas, quebra as cadeias, quebra as maldições, quebra toda a hereditariedade, e que haja um novo tempo sobre a nossa história, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vou acelerar. Amanhã às 21 horas tem oração. É o término, né? De 8 dias de jejum e oração. Mas aqueles que têm visão de águia, ou visões de águia, e querem ir além, se quiser continuar jejuando, estamos juntos. Vamos seguindo. Segunda, terça, quinta-feira tem célula. E aí procura algum irmão aí, irmã que tem célula, e frequenta. A nossa igreja não é uma igreja com célula. A nossa igreja é uma igreja em célula. Quarta-feira às 20 horas, quarta plena. Líderes e seus liderados. Sexta-feira às 19 horas, vai ter a festa das crianças. Traga os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus vizinhos. O culto vai ser para as crianças. As irmãs estão abrindo mão. E vai ter brincadeira, vai ter lanche, vai ter pula-pula, vai ter piscina de bolinha. Vai ser legal, tá bom? É para as crianças. Por isso que não haverá culto de mulheres. Sábado 20 horas tem reunião com jovens radicais da última geração. Domingo de manhã, escola bíblica, às 8h30. E domingo à noite, adoração. Você que está aqui hoje pela primeira vez, volte outra vez. Que o Papai do Céu te abençoe. Volte sempre. A casa é de Deus. A gente está aqui para te servir. Tá bom? Fica de pé. Tá tudo bem, filhos? Você pode dizer assim: Deus falou comigo hoje. Porque Deus fala comigo antes, durante e depois. Eu falei um negócio aqui, algumas pessoas às vezes não entendem. O Jonathan vai colocar no YouTube, né? Não sei como que transfere isso. E eu comecei a ouvir de novo a mensagem que eu preguei domingo. Você está muito emotivo, pastor. Não. Eu estou sensível à presença. E ao ouvir aquela mensagem, Deus me tocou de novo no meu coração. E eu chorei e disse: Deus, é isso. Deus tem um novo tempo nessa igreja. Eu já falei para vocês. Vai acontecer coisas assim, surreal aqui. Não vai demorar. É só a gente dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Lembra quando o anjo tocou nos lábios de Isaías e disse: perdoados estão os teus pecados? Isaías capítulo 6. Aí ouviu a sua voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías disse:
Eis-me aqui, envia-me. Eu estou vendo aqui, ó, essa menina, essa linda jovem aqui. Você nem imagina o quanto Deus pode usar essa menina aqui. Lembra de uma menina na casa de Naamã, general do exército, hebreia, escrava. Quando ela via todo dia aquele general leproso, ela poderia, se ela fosse medíocre, ela diria: que se lasque, ele é um assírio, perseguiu meu povo, estou escrava. Ela viveu acima da mediocridade e falou para a patroa: se o meu Senhor for a Samaria, lá tem um profeta que vai mudar a história dele. O milagre não aconteceu quando aquele Naamã desceu as águas. O milagre aconteceu quando aquela menina falou para a mulher de Naamã: tem alguém lá em Samaria que tem poder para curar. E ele foi curado. Deixa Deus te usar. Adolescentes, deixa Deus te usar. Jovens, deixa Deus te usar. Homens, mulheres, deixa Deus te usar. Deus quer usar você. Deus confia em você. Essa geração é nossa responsabilidade. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha uma noite, uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. E tem cantina, tá bom? Deus abençoe.